Bom, gente, vamos entrar aqui agora no tema mais importante, né, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, vocês sabem, né, que tradicionalmente nunca houve essa responsabilidade penal de pessoa jurídica aqui no Brasil. É uma coisa pouco comum, que era pouco comum, em ordenamentos romanos-germânicos, como é o caso do nosso, tá? Então, normalmente, né, você vai encontrar isso aí mais na common law. Então, para nós, né, sempre foi assim. Acho que certamente o professor de civil deve ter falado isso para vocês, que você tem a responsabilidade civil, administrativa da pessoa jurídica, né? Mas a penal não. A responsabilidade penal é sempre da pessoa física, tá? Então, a empresa, né, a pessoa jurídica pode ser condenada a pagar alguma coisa, né, pode ter alguma condenação aí administrativa, mas não criminal. E isso mudou, né, começou a mudar aqui no Brasil com a Constituição Federal de 88. Né? Então, aqui em 88, a Constituição Federal trouxe essa possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas ela dependia de regulamentação. E a primeira regulamentação que veio foi 10 anos depois, foi em 1998, por meio dessa lei dos crimes ambientais. Tá? Então, ela vem numa tentativa, né, de modernizar o direito penal e de deixá-lo mais adequado para algumas situações. Porque, como nós vimos no vídeo anterior, passa a ser muito grave o crime ambiental. E o crime ambiental muitas vezes é praticado por pessoa jurídica. Porque é claro que nós não estamos tão preocupados assim com o sujeito que mora lá na roça e queima lá um pedaço do seu terreno para fazer uma plantação. Isso não deveria acontecer, mas não é o grande problema. O problema são as empresas, né, que desmatam, que poluem, né? Esse tipo de conduta que o direito penal deve coibir, né? Essa que deve ser a nossa preocupação. Tá? Então, foi feita essa opção aqui no Brasil, de nós passarmos a responsabilizar criminalmente também a pessoa jurídica, e não só mais a pessoa física. Tá? Então você tem a possibilidade de responsabilização dos dois no âmbito criminal hoje em dia. É uma coisa polêmica, tá? Na Alemanha mesmo não é muito bem vista essa tentativa. A gente tem autores alemães que defendem, né? Tiedemann, por exemplo, ele defende bastante a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas no geral não, né? Então o Roxin mesmo, que é o autor aí que eu mais sigo, como vocês sabem, ele não concorda muito com isso, né? Então não é algo que é muito pacífico lá. E até hoje na Alemanha não existe uma possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Você tem a responsabilidade administrativa, mas não criminal. Tá? E, enfim, aqui no Brasil temos, né, isso é uma realidade, não estamos falando de uma coisa hipotética, mas sim de uma coisa real, porém ainda com muita polêmica, com muito debate, e eu queria trazer para vocês esses debates todos. Antes de começar, só um adendo que é muito importante. Tá? A responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade penal da pessoa física, tá? Então, eu posso perfeitamente responsabilizar os dois. Então, entendam bem isso, né? A responsabilidade penal da pessoa jurídica não veio para aliviar, né, para perdoar pessoas físicas que cometem crimes ambientais. Não, né? Então, você tem na empresa lá, determinada pessoa cometeu o crime em nome da empresa, em regra, os dois, né, ou as duas serão responsabilizadas, a pessoa jurídica e a pessoa física. Bom, dito isso, vamos ver aqui quais são os pontos polêmicos, né, quais são os problemas que nós temos aqui no que diz respeito à responsabilidade da pessoa jurídica. O primeiro problema é o conceito de culpabilidade. Vocês já estudaram bastante isso, naqueles bons tempos que a gente se encontrava presencialmente na FDRP, que crime é fato típico, antijurídico e culpável. E eu falei para vocês naquela ocasião que culpabilidade é o mesmo que reprovabilidade, é o mesmo que reprovação pessoal. Tá? Responsabilização, reprovação pessoal. Pessoal, em princípio, nos remete à pessoa física. Então, vamos ter que repensar. Né? Aquele conceito de culpabilidade talvez não esteja tão adequado dentro dessa realidade que nós temos hoje em dia, né? Que é a de responsabilização da pessoa jurídica no âmbito criminal. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Que aqui sou eu falando, tá, gente? Não me parece dos mais graves, tá? Eu pessoalmente não vejo aqui um grande impedimento a esse respeito. Porque não tem jeito, o direito tem que evoluir. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, que vocês conhecem bem. Vocês sabem que eu fui monitor de direito romano quando estava na faculdade, 4 anos, né?
e vocês também tiveram direito romano. Então vocês sabem que o nosso direito civil, ele é em grande parte romano. A gente usa muitos institutos do direito romano. E algum problema com isso? Nenhum. Se os romanos 2000 anos atrás pensarem em alguma coisa que é útil para nós até hoje, nós vamos usar. E parabéns para os romanos que conseguiram fazer um direito civil tão evoluído. Mas não é tudo romano. Vocês sabem disso. Principalmente a parte de família, de sucessões, né? Não se segue mais o direito romano. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. É claro que nós não vivemos aqui no Brasil do século XXI exatamente como os romanos viviam lá em Roma 2000 anos atrás. E o direito tem que acompanhar. Então aqui é a mesma coisa. Vamos ter que repensar esse conceito? Vamos. Algum problema com isso? Não vejo, né? É questão de se desenvolver novas teorias, né? Novas formas de enfrentar esse problema. Não vejo aqui nenhuma dificuldade nesse caso. Tá? Segundo ponto, igualmente importante, né? A questão da vontade da pessoa jurídica. Teria a pessoa jurídica uma vontade? A pessoa jurídica tem vontade de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa? Parece que não, né? Porque vocês aí que são privatistas sabem disso melhor do que eu. A pessoa jurídica, ela nada mais vai ser do que uma ficção que foi desenvolvida para facilitar a vida em sociedade. Mas na realidade a pessoa jurídica, do ponto de vista naturalístico, não existe. Não temos uma pessoa jurídica, né? Você não consegue ir lá e colocar a mão na pessoa jurídica. Você pode até colocar a mão no prédio onde a empresa funciona, mas a pessoa jurídica ela não existe. Não é como uma pessoa física que você consegue pegar. Aqui fica essa questão, né? A pessoa jurídica, a rigor, não tem vontade. O que é a vontade da pessoa jurídica? É a vontade da pessoa física que dirige a pessoa jurídica. Então, como que eu vou responsabilizar criminalmente, né, um ente que não tem vontade? Tá? Aqui entramos em discussões muito interessantes. Eu acho super bacana esse ponto. Porque, claro, gente, se você pensa numa empresa pequena, então você pensa na padaria da esquina. Então, o que vai acontecer na padaria da esquina é decisão pessoal do dono da padaria, do cara lá que faz a padaria. Então, como ele vai tratar o lixo dele, como que ele vai cuidar das coisas lá, é uma decisão pessoal dele. Mas vamos pensar de uma maneira mais abrangente. Acho que vocês já estudaram empresarial, né? A gente pode ter aí pessoas jurídicas que são muito complexas, né? Sociedade anônima, né? Tem muitas pessoas envolvidas, que as decisões são todas colegiadas, e aí às vezes você tem decisões que não são unânimes, né? Algumas pessoas são a favor, outras são contra. Então, na prática, o que a gente acaba tendo, né? Você tem uma vontade da pessoa jurídica que pode não ser exatamente a mesma vontade dos membros daquela pessoa jurídica. Então veja, por exemplo, né, digamos que eu seja, não sou, tá, mas digamos que eu seja membro aí de algum conselho, de alguma grande empresa. E aí eles deliberam lá que eles não vão tratar os efluentes, que eles vão jogar os efluentes nos rios sem nenhum tratamento, que é crime ambiental. E eu sou contra isso. Eu falo, não, eu sou professor de direito penal, eu não concordo com isso, eu acho que deveria tratar os efluentes. Eles falam, Zarceu, você é voto vencido. Então veja, a minha vontade não é a mesma da pessoa jurídica, muito embora eu tenha um cargo, né, que seja de direção aí dessa pessoa jurídica. Então, também isso aqui, né, não é uma coisa tão problemática, né, sob esse ponto de vista. O problema é outro. Tá? Nós vamos ter aqui uma outra questão, que é mais complicada. Que é aquela regrinha que o Beccaria já falava. Nós conversamos lá no Direito Penal 1. O Beccaria dizia, né, que a pena não passará da pessoa do condenado, que a gente tem que essa responsabilidade pessoal, a personalidade das penas. Então veja, se eu coloco uma pena para a pessoa jurídica, eu estou prejudicando todo mundo que de alguma forma está envolvido com ela. Então pode ser tanto lá o acionista, né, que votou contra aquela decisão criminosa, e até o coitado do funcionário que não tem nada a ver com isso. Né? O cara é funcionário, assalariado, trabalha lá, e daí a empresa toma lá uma mega multa e acaba demitindo um monte de gente. E aí esses empregados vão ser prejudicados. E eles não fizeram nada de errado, o cara não tem nada a ver com a decisão de poluição, por exemplo, que a pessoa jurídica tomou. Né? Então é uma coisa um pouco complicada. Né? Isso aqui ainda enseja muitos debates. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que, de um modo geral, né, infelizmente, o direito penal ele ainda não conseguiu aplicar, né, esse princípio da personalidade das penas de uma maneira total, 100%.
eu vejo muito esse princípio como sendo uma utopia, né, sendo um objetivo que nós devemos perseguir. Mas não necessariamente nós conseguimos atingir esse objetivo. E por que não conseguimos? Porque qualquer pena que você coloca para qualquer pessoa, eu não estou falando de pessoa jurídica, tá? Vamos pensar na pessoa física. Então o cara, ele roubou, cometeu um crime de roubo, foi preso, tá? Eu estou afetando outras pessoas, estou afetando a família dele, né? Tanto que existe o auxílio reclusão, que é tão criticado aí, normalmente por pessoas que não sabem muito bem como funciona. Mas é justamente por isso, para tentar minimizar, né, essa passagem da pena para outras pessoas. Mesma situação quando falamos da pena de multa, né? Pena de multa também, né? O sujeito para pagar a multa muitas vezes vai ficar numa situação financeira difícil, se ele for arrimo de família. Isso pode também significar que a pena está passando da pessoa do condenado, né? Que é uma coisa que não deveria acontecer. Tá? Então, assim, não que um erro justifique o outro, né? Não que... então tudo bem, né? Então já que o direito penal não consegue respeitar esse princípio totalmente, então a gente pega e que se dane. Não, claro que não. Mas assim, apenas explicando para vocês, né, que esse é um problema que não acontece apenas quando falamos de responsabilização criminal da pessoa jurídica. Esse é um problema que vai acontecer também quando falamos de pessoas físicas, né, de outros tipos aí de criminalidade, tá? Não tem problema nenhum. Agora, a questão que é mais palpitante, né, que todo mundo fala, e às vezes até de uma maneira irônica, é a referente à pena privativa de liberdade. Porque, obviamente, gente, não preciso dizer isso para vocês, vocês já perceberam, né? Não tem como eu colocar uma pena privativa de liberdade para pessoa jurídica. Não dá para eu fazer um cercadinho lá em volta da empresa e falar, ó, você não sai daí, tá? Isso é um absurdo. Aí tem gente que faz piada, né? Fala, então, responsabilidade penal da pessoa jurídica, o que vai adiantar, né? Eu vou pegar e vou prender a pessoa jurídica? Eu não vou. Ah, mas tem outras penas, tem pena de multa, tem prestação de serviços à comunidade, isso dá para fazer. Ah, mas para fazer essas outras coisas, eu não preciso do direito penal. O direito administrativo já resolve esses problemas, né? Eu consigo ter essa responsabilidade, essa imposição de pena por outros meios que não o direito penal, né? Que é mais ou menos a ideia dos alemães, tá? Então, gente, olha, é um ponto polêmico, não tem solução boa. Vocês devem estar percebendo, eu estou tentando apresentar para vocês argumentos favoráveis e contrários, né, à responsabilidade da pessoa jurídica, para que vocês possam formar suas próprias convicções. O que se diz aqui a esse respeito, né? Então, o argumento que é utilizado aqui mais favoravelmente, né, à responsabilidade penal da pessoa jurídica, parte da seguinte ideia, que está correta. Isso nós vimos lá no Direito Penal 2, né, quando estudamos as penas. A pena privativa de liberdade não é da essência do direito penal. Nem todo mundo que está preso por conta do direito penal. Tem prisão civil, né? Vocês sabem disso. E temos muitas penas que não são penas privativas de liberdade. Multa, né, restritivas de direitos, enfim. Então, não teria por que eu deixar de aplicar a responsabilidade penal da pessoa jurídica por esse motivo. Porque eu tenho outras penas. E tem aquela famosa frase que eu já falei para vocês, e que a história das penas é a história da sua constante abolição, né? Então que as penas elas vão sempre evoluindo, né, no sentido de serem abolidas. E a pena privativa de liberdade caminha para isso. Não sei se algum dia ela será abolida, mas a tendência é que ela vá sendo cada vez menos usada, né? Que é o que a gente tem aí em vários países da Europa, né? Cada vez mais você resolve com multa, resolve com outras coisas. Então por isso não haveria problema, tá? Mas aí fica a outra parte do argumento. Mas para que eu preciso do direito penal se é para aplicar uma multa, né? Será que uma multa administrativa não vai ser a mesma coisa? Veja, no que diz respeito à pessoa física, não é a mesma coisa. Nós já discutimos isso, né? Se eu falar para vocês, olha, eu tomei uma multa de trânsito porque eu estava em excesso de velocidade, vocês não vão ligar, né? Ah, tudo bem, todo mundo anda em excesso de velocidade. Agora, se eu falar que eu tomei uma multa, né, em virtude de uma condenação criminal, vocês vão ficar assustados, vão falar, meu Deus, o que será que o professor fez? Né? Que medo. É o estigma. É esse estigma que o direito penal traz consigo, que vocês conhecem muito bem, né? Já conversamos bastante sobre isso. Então, quando eu tenho a aplicação de uma pena, né, ainda que não seja privativa de liberdade, ela traz consigo o estigma, porque a pena tem isso, né? Pena, essa palavra pena, que se usa só no direito penal, né? Em outros ramos a gente fala em sanções, em penalidades, né? A pena é uma coisa muito forte. Então teria esse argumento, né, que seria pior para a pessoa jurídica ser condenada a uma pena de multa do que a uma multa administrativa, ainda que seja o mesmo valor, em termos de reais. Mas a pena de multa
ela pesa mais, ela é mais feia, porque todo mundo vai olhar e falar, nossa, que horror, né? Pena, que bandido, alguma coisa assim, tá? Isso, gente, é verdade, né? Isso é verdade. Mas é uma verdade também interessante, porque todos nós, professores de direito penal, o tempo todo ficamos justamente tentando combater esse estigma, dizendo que o direito penal não deveria ter, né, trazer esse estigma, essa rotulação, né, rotulação social, como diz a teoria do Labeling Approach. Então agora a gente sempre falou mal do estigma, vamos falar bem? Falar que ele é bom? Ah, mas ele existe, isso é fato. Enfim, fica aí para discussão de vocês, tá? E, ainda dentro dessa temática da pena, temos aqui outras questões, que, vamos dizer, essencialmente o seguinte, né, mais existenciais. Vocês conhecem aquelas teorias todas da pena. Teoria retributiva, prevenção geral, prevenção especial. Essas teorias, né, elas fazem menos sentido, não vou dizer que não fazem sentido nenhum, mas elas fazem menos sentido quando nós falamos de pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica, ela não se arrepende, né? A pessoa jurídica pode se arrepender a pessoa física que tomou a decisão, mas a pessoa jurídica não se arrepende. A pessoa jurídica não tem como ser ressocializada, né? Então também entramos em alguns questionamentos desse tipo, tá? Mas enfim, o debate é muito amplo, né? Não tenho como avançar aqui totalmente nesse tema, né? Mas quem tiver interesse, já faço aqui uma sugestão de leitura. Vocês podem pegar o livro do professor Shekhar, professor Sérgio Salomão Shekhar, que foi a tese de doutorado dele, né, que é sobre responsabilização criminal da pessoa jurídica, em que ele vai tratar aprofundadamente de todos esses argumentos. Tá? Ele se coloca mais favoravelmente à responsabilidade penal da pessoa jurídica, né, esse é o posicionamento dele, mas ele vai apresentar os argumentos contrários também. Né? E como ele mesmo diz, né, conheço o professor Shekhar muito bem, né, meu amigo, e foi meu professor, ele não é nenhum xiita, né? Ele diz exatamente isso. Né? Então ele é a favor, mas de uma maneira ponderada, né? Que eu acho que é o posicionamento que a gente deve buscar de um modo geral. Assim, você pode ser a favor, pode ser contra, mas sempre de maneira ponderada, né? Acho que isso que é interessante, tá? Mas é isso, gente. Não percam, na sequência a gente continua falando aqui dos crimes ambientais. Até lá!